Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina desta semana. Se você é novo aqui no nosso canal, eu quero te convidar, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar um grande exército de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é unidade por meio da humildade. E o verso para memorizar está em Filipenses, capítulo 2, verso 2, que diz o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Você percebe que a estratégia de Satanás é dividir a igreja para ganhar território. Todavia, a estratégia divina é unir a igreja, fazer com que o seu povo ande de mãos dadas, unidos com fé e na certeza da condução do Espírito Santo. Se você tira o Espírito Santo da igreja, você percebe que a igreja ela torna-se infrutífera. A força está na unidade. No entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocá-lo em prática. Muitas pessoas sabem o que devem fazer, sabem o que precisam fazer, todavia não fazem. E essa talvez seja a nossa realidade como igreja, não é verdade? Temos que ter muito cuidado a respeito de como tratamos o nosso irmão, como olhamos para o nosso irmão, como olhamos para a unidade de toda a igreja. Deus espera do seu povo que ele de fato ande em humildade, unidos, para que assim, através da cruz de Cristo, nós encontremos sentido para a nossa caminhada, razão para a nossa fé. Queridos, a Bíblia ela traz muitos pontos importantes para que possamos desenvolver esses aspectos de unidade. Agora, Filipos teve um momento de desunião, e o que estava causando a desunião era a vaidade e o interesse próprio. E veja, a falta de humildade gera justamente isso. Quando você faz algo para aparecer, para se autopromover, isso é um grande problema. E veja, estamos vivendo na sociedade das mídias, na sociedade da imagem sendo autopromovida, e o cristão ele pode ser tentado a imaginar que ao fazer, de fato, ele vai ser visto, ele vai ser aplaudido. É o período, é a época dos holofortes, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, temos que ter muito cuidado com essa questão do fazer para aparecer. Deus cobrará aqueles que fazem não para exaltar ao Senhor, não para exaltar a causa. E, queridos, esse canal aqui existe justamente nesse objetivo de que a mensagem alcance os corações, de que a mensagem possa impactar a vida das pessoas, porque o maior desejo de Deus é que as pessoas conheçam sobre a salvação, é que as pessoas se fortaleçam em sua caminhada de fé, que as pessoas se unam no propósito salvífico de Cristo. Veja, o interesse pessoal ou a ambição egoísta era um problema ali em Filipenses capítulo 1, verso 17, ou seja, eu vou fazer por interesse pessoal, pela minha própria autopromoção, o egoísmo. Queridos, essa é uma estratégia do diabo para tentar enfraquecer as bases do cristianismo. Toda honra, toda glória deve ser dada ao nosso Deus, o eterno Deus, aquele que sustenta a nossa fé, aquele que sustenta a nossa vida e aquele que dá razão para o que somos e para o que temos. Tudo o que fizermos deve ser para glorificar. E veja, o diabo tem usado estratégias para manter o ser humano cativo, preso às suas vontades, e o egoísmo, o interesse próprio é justamente uma semente lançada pelo diabo no coração humano. A fonte de toda a unidade é Cristo. Nós precisamos estar ligados com Cristo, precisamos estar conectados com o Espírito de Deus, devemos nutrir a nossa mente com pensamentos espirituais. E veja, às vezes
o ser humano tem nutrido a sua mente com pensamentos carnais, pensamentos que inflamam o ego, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus, apesar de sermos carnais, nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, temos o Espírito de Deus, em Cristo nós somos vencedores. Por isso é preciso abrir mão de todo tipo de meio ou método que nos afaste de Cristo, que as nossas conversações, que os nossos, ou melhor dizendo, que as nossas conversas, que os nossos diálogos sejam em torno de Cristo, que a nossa pregação tenha como centro Cristo Jesus e não a nossa própria figura. É preciso permitir que o Espírito Santo faça de fato uma mudança de pensamento em nós. É preciso permitir que o Espírito Santo atue trazendo essa renovação. Amém? Você tem desejo que o Espírito Santo faça essa renovação na sua mente, no seu coração? Louvado seja Cristo. E Ele fazendo essa cirurgia, essa transformação, precisamos pedir que Ele coloque a mente de Cristo em nós. Afinal de contas, Cristo é apresentado como cabeça da igreja. Se Cristo está em nossa mente, se Cristo está em nosso coração, teremos o mesmo modo de pensar de Jesus, do nosso Senhor. Cristo se esvaziou de si mesmo e viveu uma vida de humildade até a sua morte. É esse exemplo que nós devemos seguir, o exemplo de Cristo, o exemplo do nosso Salvador. Veja, queridos, Cristo se humilhou para nos salvar. E por que não seguir esse exemplo de humilhação, de humildade? Por que não seguir esse exemplo para que a nossa vida testifique da vida dele, do que ele viveu, para que tivéssemos vida e vida em abundância? Louvado seja o nome de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque nele, em Cristo, nós temos a certeza do cuidado paterno de Deus, e é esse cuidado que ele oferece a mim, a você, e é esse cuidado que ele espera que nós ofereçamos para a nossa comunidade de fé, para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. Queridos, amemos uns aos outros, estejamos unidos. Esse é o foco, que não seja as pretensões humanas a base para a caminhada cristã, mas que seja a nossa fé em Cristo, que não seja o desejo de autopromoção, mas que seja o amor por Cristo, o amor pelos nossos irmãos, o amor pela unidade da igreja. Se você tem o desejo, meu querido amigo, meu querido irmão, de viver nesse propósito, nesse objetivo, e talvez eu esteja falando para algum irmão que pense que a igreja, que pense que os cargos, que pense que as funções sejam mais importantes do que a humildade. Meu irmão, o mais importante é Cristo, é caminhar ao lado de Cristo, é amar o seu irmão, aquele irmão que muitas vezes te chateia, aquele irmão que muitas vezes faz coisas que te desagradam. Olhe com o olhar de Cristo, feche os seus olhos em nome de Jesus. Paizinho de amor, muito obrigado, porque em Cristo nós somos mais que vencedores e em Cristo nós somos a unidade do teu corpo para a propagação da tua mensagem. Fortaleça a nossa fé em nome de Jesus e fortaleça a nossa união. Nos torne pessoas humildes, semelhantes a Cristo. Oramos a Ti, em nome do próprio Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Abraço forte no coração.